Hoje eu espero poder desmistificar um pouco a ultrassonografia, porque eu acredito muito no ultrassom como esse papel também de preparo. Preparo para o obstetra, preparo para a mãe, e nunca como um rótulo, sabe? A ultrassonografia no pré-natal não tem um papel diagnóstico, ela tem um papel de rastreamento. Isso é muito diferente. O laudo, o resultado dela não é 100% nunca. Nunca. É um rastreio. A gente está levantando hipóteses. Porque eu acredito muito que o pré-natal é a construção para o clímax, que é o parto. Sim. E a ultrassonografia é esse recurso que a gente tem para poder preparar tanto a obstetra quanto a família para a chegada do recém-nascido, né? Sim. É a materialização da gestação. Você tá olhando. Principalmente no primeiro trimestre, você não sente nada. Exato. E aí, de repente, você olha ali, você vê um embrião, um coração batendo, é a hora que a ficha cai, sabe? Então, também tem esse papel social. Sim. Sabe? Mas a gente tem que dividir do papel médico, do papel de rastreio. Unindo cuidado e tecnologia para você. É com essa frase do Grupo Aliança que eu começo o Voz das Mães de hoje. A nossa convidada de hoje é a Marina Rodrigues, que é médica do Grupo Aliança. Ela é de CEPEM aqui do Rio de Janeiro, mas o Grupo Aliança tem outros 14 centros de medicina diagnóstica por todo o país. Eu vou colocar aqui na descrição todos os lugares que eles atendem. Marina, antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer por você vir topar, contar um pouco mais do seu trabalho, desvendar os mistérios da ultrassonografia, que eu acho que é um medo que toda mãe tem quando vai fazer a primeira vez. E é uma coisa que a gente fala muito, é sobre a falta de empatia médica, né? Principalmente nesse primeiro diagnóstico. E aí, a gente vai falar disso mais pra frente, mas eu quero começar te perguntando se você sente que hoje aumentou a preocupação para ter um atendimento mais humano, mais empático com as mães. Oi, Nath, bom dia. Obrigada pelo convite. Me senti muito honrada em participar desse podcast, que eu acho que é muito legal. Você está formando uma comunidade em que as mães podem se inspirar, podem agarrar ali, ouvir um pouquinho e ter força para continuar essa jornada que eu acho que é a maternidade atípica. Exatamente. Obrigada. Eu acredito que, realmente, atualmente, e eu acho que desde sempre quando a gente vai fazer um exame, dá uma ansiedade pelo resultado, né? E a ultrassonografia, ela é um local de muita ansiedade. A gestante é uma paciente que se encontra muito vulnerável, né? Variações hormonais, é uma fase da vida da mulher que ela nunca passou, muitas vezes, é a primeira gestação, o que gera mais ansiedade. Níveis hormonais diferentes, uma estrutura familiar diferente, um futuro novo pela frente também. E aí vem o exame e o pré-natal. Exatamente. E aquilo tudo que envolve. Hoje eu espero poder desmistificar um pouco a ultrassonografia, porque eu acredito muito no ultrassom como esse papel também de preparo. Preparo para o obstetra, preparo para a mãe, e nunca como um rótulo, sabe? Eu tento desvincular todos os meus diagnósticos desse rótulo, porque eu sinto que traz mais sofrimento materno e sofrimento aos familiares, entende? Eu acho que assim, eu passei, a gente estava até conversando e deixando claro, né? A gente traz no Voz das Mães pessoas e até empresas que a gente confia muito, porque não adianta eu trazer uma pessoa que foi o que a gente falou, eu vou falar sobre uma das minhas maiores dores, que foi a ultrassom, o atendimento médico, ao me dar um diagnóstico na ultrassonografia. E eu passei por vários, eu fazia ultrassom toda semana, às vezes 2 vezes na semana, porque eu ficava nervosa. Então, eu acho que essa relação médico e paciente, a Marielle, uma mãe que veio aqui que perdeu a sua filha, ela falou que para ela foi muito importante essa conexão que a equipe médica teve com ela, porque com muita empatia ela conseguiu ter o diagnóstico, ela conseguiu entender tudo o que ia acontecer. O que você acha que a gente consegue fazer hoje para diminuir essa relação médico e paciente? Eu acredito principalmente em que o ultrassom é um local de muita violência obstétrica. Exato. E não é tão falada, né? Não. E eu acho que não é tão falado e muitas mulheres nem sabem o que entra nessa violência obstétrica, né? Exatamente. Elas não sabem nomear. Exato. Isso é bem difícil. Porque se a gente não sabe nomear, a gente só sente que aquela situação transpassou a gente por uma maneira diferente. Sim. Mas ela não consegue externar, ela não consegue
debater aquilo internamente, né? E eu acredito que para toda violência o caminho é a educação, sabe? A educação médica, a educação para o paciente, o alinhamento é muito importante. Que importante você falar isso. Eu acredito muito que a gente tem um desafio, porque o médico ultrassonografista ele tem um tempo muito pequeno com o paciente para a gente criar um vínculo. Exato. E muitas vezes ele não conhece o paciente, Não né? conhece. Porque numa clínica, ele vai lá, é atendido, faz a ultrassom e vai embora, né? Você não sabe nem o que aconteceu depois disso. Exatamente. A gente não tem vínculo. Diferente de outros países, por exemplo, na Inglaterra, a gente tem o obstetra e o fetólogo. Então, eles sempre andam juntos. Então, a gestação inteira, a gente tem esse acompanhamento mais longitudinal, ao decorrer do tempo, Sim. dos 9 meses. E eu tento fazer uma medicina fetal assim. Entende? Eu tenho realmente muita proximidade com as mães, eu tenho proximidade com a família. E no primeiro atendimento, a gente já vai alinhando as expectativas. Sim. Eu acho que falta muito isso também. Entender qual o papel da ultrassonografia. Não só pelas pacientes, os médicos também, os obstetras também. A ultrassonografia no pré-natal não tem um papel diagnóstico. Ela tem um papel de rastreamento. Isso é muito diferente. O laudo, o resultado dela não é 100% nunca. Nunca. É um rastreio. A gente está levantando hipóteses. Sim. Porque eu acredito muito que o pré-natal é a construção para o clímax, que é o parto. Sim. E a ultrassonografia é esse recurso que a gente tem para poder preparar tanto a obstetra quanto a família para a chegada do recém-nascido, né? Sim. E muitas vezes ele não faz esse papel. Ele aumenta a ansiedade. Exatamente. E eu falo que, assim, pra mim, a ultrassom, eu sempre me questionei, né? Porque aí você vê o médico colocando num pontinho, indo até o outro pontinho, aí você fala, e se ele tivesse colocado um pouquinho mais pra cima, teria dado outro diagnóstico? E eu falava muito isso na gestação do Vini. Quando os médicos mediam lá, faziam um ultrassom e media, por exemplo, os braços dele, que falavam que os braços dele estavam encurtados, eram encurtados, os braços e as pernas, eu falava, tá, mas se for um pouquinho a mais, será que vai de médico para médico? E aí a cabeça da mãe pira, né? Então você fala, eu quero fazer com outra pessoa então, para ver como que vai ser. Isso na hora que você tá fazendo o ultrassom ali. Porque eu acho que é algo muito desconhecido pra gente. E aí, no nosso caso, por exemplo, o Robson, ele foi estudar quanto tempo fazia que o ultrassom existia no Brasil e se a gente podia confiar numa máquina. Aí ele falou, acho que 30 anos, amor. Acho que era 30 anos, se eu não me engano. Ele falou, eu não vou confiar numa máquina que só tenha 30 anos. Então, e é muito louco, porque até onde a gente é uma coisa confiável. Sim. E até onde o médico... Ele consegue dar um diagnóstico e acalmar uma família. Porque, assim, pra mim, a minha pior... Quer dizer, pior não, né? Mas a primeira experiência ruim que eu tive foi quando eu tive o primeiro bebê que eu perdi. Que a médica olhou pra mim e falou, nossa, mas tá muito cedo ainda, não sei nem se vai vingar, por que você já tá fazendo ultrassom? Uau. Uau. Então, assim, como ensinar essa médica que ela não pode falar desse jeito? Nossa, Nath, eu sinto muito, primeiramente, porque esse relato é um relato que me dói muito e eu ouço muitas vezes no meu consultório, sabe? Você não é a primeira mãe que fala isso. Eu acho muito importante essa representatividade do que a gente está fazendo aqui hoje, porque o médico tem um papel muito importante na vida da mulher por fazer parte, né, desse momento. E hoje em dia, a gente tem protocolos a ser seguidos, entende? Na hora, por exemplo, de dar uma notícia ruim. Sim. O protocolo que a gente mais usa se chama um protocolo de Spikes, em que, primeiramente, antes de tudo, a gente alinha com a paciente. Antes de, por exemplo, pensar num diagnóstico de espinha bífida, eu vou perguntar para essa mãe, você sabe o que é espinha bífida? Você já ouviu falar sobre isso? Entende? E a partir dos conhecimentos que ela tem, dos preceitos que ela tem, eu vou alinhando tudo que eu tô vendo no exame. E a ultrassonografia é muito importante pontuar isso. Não é diagnóstico, é o rastreio. Entende? Muita gente tem medo do morfológico do primeiro trimestre. Todo mundo. Tanto é que no segundo, quando eu recebi o diagnóstico do Vini da displasia esquelética tanatofórica, que não era tanatofórica, né? É só displasia esquelética. Eu tava super tranquila no segundo, porque no primeiro era aquela apreensão, né? O que vai acontecer? Porque todo mundo pode dar síndrome de Down, pode apresentar síndrome de Down. Então, você já vai apreensivo. Agora, pro segundo, eu nem imaginava que podia existir isso.
Exatamente. O primeiro, ele rastreia algumas patologias ligadas à genética, né? Síndromes genéticas. A mais importante é a síndrome de Down. A gente tem a síndrome de Edwards também. São o que é o morfológico, né? Sim. Eu acho que eu tenho que explicar a base do exame para a gente entender a utilidade dele na medicina. Porque eu acredito que as pessoas dão muito valor a isso. O primeiro fato é que o morfológico do primeiro trimestre vem sendo substituído. Porque antes a gente utilizava um marcador ultrassonográfico só a translucência nucal. E atualmente a gente usa batimento cardíaco fetal, translucência nucal, ducto venoso. Então são vários parâmetros ultrassonográficos que a gente vai somando as chances daquele embrião ter algum tipo de malformação. Que interessante. Então, a gente está falando de chances o tempo inteiro. O tempo inteiro. Para você ter noção, 1 a 3% dos embriões vão ter a translucência nucal aumentada no primeiro trimestre. E são embriões completamente normais. Por que isso acontece? Porque é um exame que tem muita sensibilidade. A gente quer pegar aqueles embriões que tiveram alguma mudança na genética. Não pode deixar passar, porque isso tudo muda o pré-natal. E a gente tendo um diagnóstico no primeiro trimestre, é mais tempo para preparar a família, preparar a mãe, preparar a obstetra, tem cuidados necessários a ser feitos, né? Então, por isso que a gente usa esse exame tão sensível. Mas aí vem os falsos positivos juntos. Isso é um fato da ciência, sabe? Além disso, onde ficam, né? A maioria das pessoas que têm nenéns com síndrome de Down? Na idade menor que 35 anos. Toda mãe que tem medo de, nossa, eu tenho 35 anos, estou com muita chance aumentada. Não é assim. A maioria de número bruto dos pacientes que têm síndrome de Down são antes dos 35. Caramba, eu não sabia. Porque é a idade que a mulher é fértil e engravida, antes dos 35. A maioria das gestações estão ali antes dos 35. Entende? Então, assim, às vezes a paciente que tem mais de 35 anos ainda ela sofre um etarismo. E uma culpabilidade antes de entrar no exame, pensando que ali ela pode estar gerando, porque os óvulos estão velhos, sabe? É verdade. É mais um tipo de porque violência. as pessoas têm isso na cabeça mesmo. Sim, é mais um tipo de violência, entende? Então, a partir do momento em que a gente inicia o exame, eu acho, alinhando com a paciente todos esses parâmetros, sabe? Falando que é um exame de rastreio, a gente vai calcular riscos. E, se for necessário, depois a gente vai partir para outros passos, para poder ter mais certeza. Mas que a certeza é só depois do parto, você sabe muito bem disso. Ah, obrigada. Eu falo que deveria existir uma lei. Eu já fui até atrás disso, mas infelizmente a gente não consegue. Tem que ser com a CRM. E a gente ainda vai batendo CRM, se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Mas eu gostaria que existisse algo que não deixasse o médico falar que não haverá vida após o nascimento. Porque não dá para saber. Qual é a certeza que você tem? E assim, o que é não haver vida? Porque é o bebê nascer e ele não sobreviver naquele momento? Porque tem crianças ali que a gente sabe que não vão sobreviver porque tem risco e tal, mas que ficam ali 7 horas com os pais, tem um outro acolhimento. Porque na minha cabeça, quando falavam pra mim que o Vini não sobreviveria, ele vai sair da minha barriga e acabou. E aí ele vai morrer ali. Entendeu? E não é bem assim. Então, eu acho que a falta de informação é muito grande, né? Muito grande. Principalmente por parte dos profissionais, né? No protocolo de más notícias, na verdade, a gente mostra para a paciente todas as possibilidades, não só uma, sabe? É o momento em que a gente tem que se despir de todos os julgamentos. A mãe que está ali na minha frente já tem a vivência dela, tem as ideologias dela, tem a religião dela, que cada mãe é diferente. A maternidade é muito singular, entende? Então, nesse momento em que eu dou uma má notícia, por exemplo, eu tenho que tirar todos os julgamentos. E tenho que apenas tentar ser o mais objetiva possível para passar todas as possibilidades para aquela mãe. De falar, pode ser sim que seu filho nasça e venha a falecer no momento do nascimento, seja um natimorto, por exemplo. Sim. Ou pode ser que ele dure algumas horas, ou pode ser que ele fique dias no CTI. Olha como é diferente o preparo dessas 3 fases. E eu imagino que não deve ser fácil para vocês, médicos, também dar uma notícia assim. Eu não posso olhar só o outro lado, né? Eu acho que a gente, como voz das mães, eu acho que a gente traz os médicos justamente para isso, também para olhar ao lado de vocês. Que não deve ser uma notícia fácil, mas também tem que ter aquele cuidado, né, de como você gostaria de você receber essa notícia. Se fosse, eu brinco muito que eu falo assim, se fosse a sua mãe, como você gostaria de dar essa notícia para ela?
Exatamente. E eu acho que é esse o desafio, assim, maior que eu tenho. De ter o vínculo, ter a empatia, mas não deixar aquilo acabar com o meu dia. Sim. Entende? Porque depois daquela paciente tem mais 20 na minha agenda. Teve algum caso que mais te marcou? Tem vários. Quantos tem anos vários. você já trabalha na área de ultrassonografia? Na verdade, eu me formei há 6 anos e na ultrassonografia eu trabalho há 2 anos e meio. Tá. E eu já conheci muitas mulheres. Eu acho que vários casos que me marcaram é com elas que eu cresço, sabe? Sim. Na verdade, eu fico aberta à situação porque ali é onde eu me inspiro, sabe? É na força delas, é no jeito peculiar que cada uma vai lidar com a situação. É como eu vejo a importância de uma rede de apoio, entende, nesse momento. Porque a maternidade acontece no corpo da mulher, mas é uma família que gesta também, né? Então, eu acredito que é isso. Eu tento aprender naquele momento e é um momento que eu mais escuto e não falo muito, sabe? É um momento da pessoa e não meu. Que importante você falar isso. E até quando você fala sobre rede de apoio, a gente sabe que 80% dos homens, né, dos maridos, dos pais, eles vão embora e acabam abandonando as mulheres, né? E eu acho que também, aí eu não posso te dizer por percentual, mas isso é um achismo meu, que às vezes quando o médico acolhe também aquele pai e coloca ele dentro da situação, explicando o que pode acontecer e como pode ser, e unindo mais essa família, eu acho que se tiver essa parte de rede de apoio também do médico junto, acaba não gerando tanta coisa do cara querer ir embora e ele sentir medo, né? Você já passou por algo desse tipo? Na verdade, teve até um fato engraçado. Foi um diagnóstico de trigemelar que eu dei, em que o pai desmaiou na sala. Meu e a mãe Deus! ficou rindo muito, né? Ela tava super feliz e o pai ficou completamente desconcertado, sabe? É porque naquela hora, dependendo do jeito que você vai falar, se você fala, tipo, pra assustar o cara vai se assustar mais ainda, vai falar, chega, tchau, vai embora. Fica aí vocês os três. Exatamente. E eu não atendo paciente homem há muito tempo, então eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Virou uma brincadeira, a gente acompanha o pré-natal até hoje. Mas é bem difícil também, porque a gente está falando isso num Brasil utópico, sabe? O Brasil é gigantesco, é um território enorme. Se a gente faz um recorte social, por exemplo, numa população mais vulnerável, a gente não tem a presença do pai nem no exame. É muito raro. É muito raro. Aqui você vê bastante? Eu trabalho na Zona Sul do Rio de Janeiro e na Barra, então o meu recorte social é completamente diferente. Sim. Então, os pais são bem presentes nesse contexto de maior escolaridade, né? De privilégios. Mas eu trabalhei muito tempo no SUS também e eu vi a diferença. Assim. Como o recorte social da mulher negra, e muitas vezes vira mãe solteira, é diferente, sabe? Ali sim devia ter política pública para isso. Importantíssimo. Muito. Eu vivi a epidemia de microcefalia de 2012, 2014 durante a faculdade. E eu estava rodando na pediatria. Então eu via os filhos microcefálicos e as mães no ambulatório, nunca os pais. E aquilo me incomodava desde a faculdade, sabe? O que acontece? Cadê a rede de apoio dessa mulher? Exato. Inexistente. A gente fez um evento no Vasco. E aí uma mãe com uma criança, ela até veio aqui, a Anísia, e ela contou a história que ela teve, o filho dela tem autismo. E ela teve pneumonia, precisou amarrar o lençol nela e no menino, porque não tinha com quem ficasse o menino e ela precisava dormir um pouco, porque ela estava passando muito mal. Então a gente vê que assim, a rede de apoio ela vai ficando cada vez menor. A gente brinca aqui, assim, quando a gente recebe um diagnóstico, até os nossos amigos, eles se afastam, muitos deles. Então, imagina uma rede de apoio com uma criança com uma deficiência. É muito triste, é muito triste. Por isso que é importante a gente apoiar por forma de políticas públicas, porque a saúde entra nesse apoio. Exato. Né? Eu acredito que a comunidade também, tem muita religião que absorve essa mulher, cria uma comunidade em volta, cria um ambiente mais confortável para ela viver, porque a luta é muito grande. Demais. A Aliança usa uma frase que é: todo paciente é o amor de alguém. O que essa frase representa para você?
Uau, eu acho que é quase um contrassenso na cabeça dos médicos, porque a gente estuda número, a gente estuda epidemiologia, a gente estuda órgãos. E na hora que a gente vai pro dia a dia, a gente está com uma vida na nossa frente, né? A gente está com um todo. Então, eu acho que é uma lembrança. É um recado de lembrança pra gente que trabalha ali, entende? De você tem todo o conhecimento, porque é uma empresa que eu vejo muito na academia, de participação de congressos. Então, a gente vai para esse caminho da educação diminuir a violência, da educação diminuir esses maus tratos. E olha, eu vou te falar sinceramente que acho que esse é um dos Voz das Mães profissionais mais especiais que eu tô fazendo, porque mexe muito comigo, né? Com tudo que aconteceu na minha gestação. Quando você falou agora de números, eu lembro claramente de quando a gente recebeu o diagnóstico do Vini e o Robson olhou para a médica que nos atendeu e falou assim: doutora, eu só posso pedir para Deus, então, para o meu filho sobreviver? Ela falou: olha, eu só tenho números. Uau. Então, e aí eu vejo, ouvindo você falar desse jeito, com toda essa empatia, você fala, cara, tá, é uma pessoa que olhou, que foi uma pessoa errada que pegamos, mas eu acho que independente da empresa que você atua, você precisa como pessoa, a gente precisa olhar e, pô, vamos olhar a história dessa mãe, vamos conversar com essa mãe, você tá recebendo um diagnóstico ali, ela sabia, por exemplo, que eu já tinha perdido 2 bebês, então, pô, deixa eu ter um pouco mais de empatia com ela, deixa eu tirar todo mundo da sala, deixa eu conversar só com a mãe e com o pai. Existe um protocolo a ser seguido? Não. É o que a gente estava conversando mais cedo sobre o currículo oculto. Sim. Né? Há alguns anos na medicina a gente vem falando sobre que existem características médicas que são muito gratificantes para o paciente, Sim. mas que não são ensinadas na academia. Tá. A psicologia médica é uma cadeira de 6 meses. Isso é um absurdo. Não, pra mim isso é um absurdo. Passa voando. Passa. Passa voando. Não, deveria sabe? ser todo o curso inteiro de medicina deveria ter psicologia. E a gente está falando de agora, né? Imagina aqueles médicos que se formaram há 20, 30 anos atrás. É verdade. Então, a gente também faz esse recorte, sabe? Isso é um debate que a gente está tendo hoje em dia, em que a mulher está ganhando voz. Antes, a violência acontecia e a mulher não tinha voz. Ela era culpabilizada, sabe? Sim. Ela se sentia culpada e ela achava que ela estava errada naquela situação. É verdade. Então, eu acredito que essa argumentação acontece porque a gente tem ganhando espaço, sabe? Por isso que eu acho tão importante projetos como o seu. Pra gente realmente cutucar o médico que tá lá na ponta, sabe? Pra que aquele médico que talvez esteja lá há 30 anos fazendo a mesma coisa e que pra ele pode ser uma sexta-feira comum, pra aquela mãe que tá ali na minha frente não é. Sabe? Como a gente quebrar esse gelo? Como a gente quebrar... As pessoas falam, nossa, mas o médico de muito tempo vai ficar com o coração mais duro, né? Eu não acredito nisso. Eu acredito no poder do vínculo, sabe? No poder do amor. Nós somos seres humanos nós somos políticos. Sim. A gente faz política o tempo inteiro. Exato. A gente conversa, a gente acolhe, tem gente que briga no trânsito, sabe? Então, acho que só da gente estar aqui conversando já é um bom começo. Sim. Para cutucar quem... E pedir para que os médicos que estão na ponta pensem sobre o seu dia a dia, sabe? Porque eu acredito num papel social muito importante do médico. Com certeza. A gente tem muito voz argumentativa, né? Às vezes, se o médico fala, não, o médico fala, eu vou ter que fazer aquilo. Eu acho que tem uma visão da sociedade por inteira, né? De olhar pro... Não, ela é médica. Pô, ela tem que ser respeitada. Acho que tem esse olhar, mas eu acho que também tem que ter a contrapartida do médico olhar pro paciente. E eu acho que, assim, quando a gente pega há muitos anos atrás, a gente tinha os médicos da família, né? Que já existia esse acolhimento. Então, o que aconteceu... Pra mudar tanto, e hoje o médico ele atende uma vez. Eu, por exemplo, quando fui fazer o acompanhamento, a minha ideia era acompanhar com a mesma pessoa sempre pra ultrassom, porque você já tá ali, né? Já tá fazendo o diagnóstico, que eu achei importantíssimo, que diagnóstico não é rastreio. Já me perdi aqui. Que ultrassom não é diagnóstico. Ultrassom não é diagnóstico, é rastreio. Eu acho super importante a gente frisar isso. Então, o que aconteceu, né, para os médicos ter essa separação e não olhar o paciente como um todo, né? Agora eu vou falar uma opinião minha, nada baseada em evidência, mas eu acredito que foi muita capitalização da medicina. Sim. É impossível fazer um morfológico em 10 minutos.
sabe? É impossível querer atender 6 pacientes em 1 hora, atender 50 pacientes ao dia. Exatamente isso. Entende? Pra mim é impossível. É o tempo que você não tem. Você tá falando isso e me recordou que aconteceu há pouco tempo com o meu marido, que ele pegou dengue. E, cara, o médico que atendeu ele no hospital, ele foi tão incrível. Porque, assim, ele ficou um tempo e a gente conversando, porque se ia internar, se não ia. E depois a gente ainda continuou se falando que ele queria saber como que ele tava. E eu acho que isso deu um acolhimento pra gente, uma tranquilidade, porque, pô, ele tava muito mal, as plaquetas dele caíram absurdamente. E eu acho que essa empatia que a gente teve, a gente falou, cara, você é diferente. Você tem um diferencial que é muito importante, mesmo estando num hospital, mesmo você não vendo mais o paciente no dia seguinte. Sim, e que bom seria, né? E que bom seria se fosse todos assim. Aí a gente entra num assunto muito difícil, que é como está o bem-estar mental do médico hoje em dia. Exatamente. Sabe? Porque também tem isso. Ele sofre com pressão, nós sofremos com pressão, com prazos. A gente vê muita gente o dia inteiro. Então tem que ter... Infelizmente, a gente tem que treinar essa habilidade social. E isso é desde a faculdade. E você acha importante a pessoa, quando ela tá fazendo um rastreio, né? Todos os exames ali, independente da doença que ela tenha ou que seja o diagnóstico, mas fazer sempre o acompanhamento no mesmo local para puxar histórico, para entender isso? Isso você pegou exatamente um ponto que é uma falha até do Sistema Único de Saúde, que é o prontuário eletrônico unificado. Exatamente. Imagine se você não tiver que passar todas as vezes com médicos diferentes e contar tudo que você já sabe da sua gestação. Eu andava. Da sua gestação. Eu andava com meu calhamaço de coisa. Com a malinha cheia de exames, sabe? Isso é reviver o trauma. Isso é reviver, contar de novo a história que você passou. Era aquele primeiro dia em que você sofreu uma violência, sabe? Então, assim, eu acredito que ajuda. Ajuda, sim, se você ter esse acompanhamento longitudinal. Você sabe que tem uma mãe que veio aqui no Voz das Mães, a Mônica, que ela fez um PDF, que virou até modelo, que a gente precisa colocar para as mães do Voz das Mães, que virou um modelo de PDF que ela colocou tudo que aconteceu, os pontos importantes da vida do Antônio. O Antônio fez mais de 8 cirurgias, então, isso com menos de 1 ano. Então, e ela foi colocando, tipo assim, outubro de tal ano, novembro, o que aconteceu, ao invés de ficar saindo com vários exames, ela fez um PDF. Mas se existisse essa sincronização, né? De, saiu da consulta, o histórico foi esse, aconteceu tal coisa, que todos os médicos consigam puxar, ia ser muito mais fácil, né? Muito mais fácil e muito mais protetor, né? Exatamente. Protegeria os dados, protegeria a mulher, eu acho muito importante. Acredito que a gente tem encaminhado para isso. Sim. Mas uma coisa mais aguda que a gente pode agir agora eu acho que aproximar os obstetras dos fetólogos, sabe? Importante. Eles também, eu acho que, não sei se isso existe, porque a gente fala que na maternidade atípica a gente precisa que todos os médicos eles estejam unidos em conjunto, que eles conversem entre eles para ver o melhor a fazer ali. Você acha que a parte obstétrica também, junto com os ultrassonografistas, eles precisam conversar também? Eu acredito plenamente que a gestação é um momento de multidisciplinaridade. Não só médicos. Tem que ter nutrição. Se puder ter fisioterapia pélvica, atividade física, o educador físico é muito importante. Então, a gente está tratando de um ser que ele não é só a gestação, não é só o embrião que está ali, né? É um ser completo, são 2 seres em um. Então, por que não ajuda, sabe? Quanto mais pessoas, quanto mais pensando junto ali e conversando sobre o caso, debatendo, eu acho que as soluções vêm mais fácil. Exato. Sabe? E a gente divide. E é um acolhimento até para o próprio profissional. Sim. Sabe? De tipo, nossa, a gente tem essa paciente que tá com caso assim assado. O que você acha? Exato. E aí, o outro profissional vai ter outras vivências que pode acolher até a gente naquele momento. Com certeza. E até ajudar no que vocês não sabem, né? Eu acho que essa troca é importante, né? Totalmente. Vamos falar agora sobre ultrassom, que é desvendar realmente de uma forma, tentar ser uma forma mais didática do que é o ultrassom e como ele realmente atua. Vamos. Eu acredito muito que a ultrassonografia, daqui a alguns anos, vai ser uma extensão do exame físico. Em alguns países isso já acontece, que você tá no consultório e aí no final faz um ultrassom para ver como tá. Porque é um exame em que você tem um custo relativamente baixo, porque você só tem o custo inicial da máquina.
Você não tem muitos efeitos colaterais, porque é a partir do som que a imagem se forma. Então, a gente não tem radiação ionizante, Sim. né? Nada do tipo. Então, é seguro. Só que ele tem várias implicações negativas. Por exemplo, uma coisa que você falou é muito fato, que é ser examinador dependente. Exato. Se eu meço um fêmur, vai ser diferente se a outra pessoa mede aquele fêmur. É uma ciência, é uma das ciências mais matemáticas que eu conheço na medicina. Tudo tem ângulo, sabe? Tudo tem medição certa. A gente usa muito gráfico. Então, é para isso, para tudo tentar minimizar esses possíveis falsos negativos ou falsos positivos. Mas que ainda a gente vê muito por essa desvinculação do médico ao exame. Hoje em dia, você vai no obstetra, pega um pedido e vai fazer em qualquer lugar do plano, né? Então, como categorizar, né? Como deixar aquilo mais uniforme é muito difícil. Por isso, a gente deve dar a devida importância para a ultrassom. Por isso que primeira das coisas que eu falei que o laudo não é taxativo. Por exemplo, eu nunca vou soltar um morfológico no primeiro trimestre com um diagnóstico, a conclusão, síndrome de Down. Nunca. É uma chance elevada. Sim. Por exemplo, saiu uma chance 1 em 10. É uma chance grande. Sim. Mas a maior de todas seria 1 em 2, né? 50%. Agora, vai ter paciente que vai falar 1 em 10 não é uma chance grande para mim. Eu tenho fé que você, por exemplo, 9 em 10. Ou então, se for 1%, para mim tá tudo bem, sabe? Os números são interpretados subjetivamente. E eu acredito que o laudo é assim também. Essa subjetividade, sabe? Essa individualização do resultado. Para quem que eu vou estar falando do resultado? É uma pessoa que tem uma escolaridade mais elevada, que entende das coisas e que pode me ajudar? Ou é uma pessoa que, sei lá, está muito vulnerável, mora na Cracolândia, não está nem fazendo pré-natal? Como eu posso agir? Sim. Entende? O Brasil é muito grande. A gente tem que ter diferentes condutas para diferentes pacientes. Exatamente. É saber o público que você atende também, né? Exato. Que eu acho que realmente a comunicação ela é muito diferente para cada um, né? E tanto quanto o resultado, quanto a explicação. Porque às vezes tá tudo bem, mas você precisa explicar como que vai ser daqui para frente, às vezes a pessoa também não vai entender. Exato. E tentar alinhar de início, né? Às vezes as pessoas não sabem o que é rastreio, entende? O rastreio, ele só é feito para que se uma patologia que existe muito na sociedade, se a gente consegue saber que existe antes, a gente consegue diminuir a mortalidade no final? É para isso que ele existe. Não adianta ficar fazendo exame à toa. Muito exame... Muito exame não pode fazer, não faz tantas ultrassons, não. Mas é porque você estava usando para tratar a sua ansiedade. Exato, então, completamente. Era outro. Eu já nem avisava mais minha médica, eu já ia direto pro hospital. Teve um dia que ela falou: Natália, me ligaram aqui, o que você tá fazendo no hospital? Eu falei: eu vim ver se o Vini tá bem. Porque a ultrassom também é isso. É a materialização da gestação. Você tá olhando. Principalmente no primeiro trimestre, você não sente nada. Exato. E aí, de repente, você olha ali, você vê um embrião, um coração batendo, é a hora que a ficha cai, sabe? Então, também tem esse papel social. Sim. Sabe? Mas a gente tem que dividir do papel médico, do papel de rastreio. Entende? Tanto que, por exemplo, o ultrassom morfológico do segundo trimestre, acredito que foram levantadas muitas hipóteses contra o Vini, né? Sim. Você chegou a fazer ressonância depois? Não, eu só fiz o ecocardiograma. Só o ecofetal. O ecofetal. Muitas vezes a gente passa até a paciente para fazer uma ressonância, que é um exame um pouco mais específico. E uma coisa também importante no primeiro trimestre é que, voltando a falar da translucência nucal e daqueles marcadores, é que quando vem alterado, ok, temos um risco alto. E agora, quais são os próximos... Tem algum sinal de alerta que durante o primeiro ultrassom ou o segundo ultrassom que a gente já vai ficar em estado de alerta de, precisamos ficar de olho nisso daqui? Sinais e sintomas nenhum. Por isso que existe o rastreio, porque tudo é muito silencioso. E aí existe um exame que tem muita sensibilidade, pode ter falsos positivos, que vai olhar e vai rastrear. Então, é isso. Para depois aumentar a especificidade, ou seja, a gente ter mais certeza daquele diagnóstico, a gente começa a fazer outros exames. É como se em uma sala a gente acendesse uma luz.
A sala escura ficou um pouco mais clara. Mas agora a gente vai acender várias luzes para poder dar mais certeza daquele diagnóstico. Tá. Adicionando exames mais específicos. Uhum. Entende? Entendo. Então, depois de uma translucência nucal aumentada, os protocolos falam para aminocentese ou biópsia. Sim. Mas hoje em dia a gente tem opções muito menos invasivas. Por exemplo, o NIPT. Sim. Extremamente Entende? importante. Eu fiz a aminocentese, eu não cheguei a mandar pro laboratório, mas eu fiz a retirada só do líquido. Eu acho essa uma discussão extremamente importante, porque na hora que uma paciente escolhe em fazer a aminocentese, ela sabe do risco de abortamento, né? Eu não tive muita opção de escolha. Quer dizer, a opção que eu tinha é ou você retira o líquido, Aham. ou o Vini vai nascer muito prematuro. Porque eu retirei o líquido, eu tava com 23 semanas. Ah, entendi. Você fez uma Eu polidramnia. tinha a polidramnia, exatamente, Entendi. aumento de líquido amniótico. E aí eu precisava, eu já não tava aguentando mais. O Robson me falava que eu parecia grávida de Taubaté. Com barrigão gigantesco, com 5 meses, sei lá, 23 semanas, mais ou menos 5 meses. Eu acho, sei fazer conta. E aí, cara, barriga de 10. Sim. Então a gente falou, não dá mais, porque meu colo do útero começou a apagar. Ah, entendi. Aí minha médica falou, Natália, ou a gente retira o líquido, ou a gente espera. E aí, assim, é uma opção sua pra você escolher. Eu falei, não, eu vou... Então foi no caso de tratamento. Foi em né? caso de tratamento. Aí tinha a opção de eu mandar pra análise pra fazer que seria a aminocentese, né? Mas eu falei, ia bater... o tempo também é muito longo, Muito né? longo. Pô, 40 dias úteis pra chegar a um resultado. E ia bater mais ou menos na chegada do Vini. E ele poderia ser que nascesse prematuro. Então eu falei, não vai adiantar eu ficar esperando na expectativa. Aí às vezes ele nasce antes e o resultado vem só depois. E é um exame muito invasivo, né? Você pensar que vai entrar com uma agulha pela barriga, Cara, perfurando as paredes uterinas. É. É assim, a gestação é algo muito sagrado. As mulheres, às vezes, têm agonia de colocar a mão, sabe? Exatamente. Então, você inserir uma agulha ali, eu acho muito invasivo. Muito. Eu lembro que o Vini ficou brincando com a agulha. Que ele ficava tentando pegar. É muito O que tá louco. acontecendo? É muito louco. Mas foi... Realmente, é muito invasivo. Muito invasivo. Então, não no seu caso, que foi um tratamento, mas no caso de diagnóstico, eu acho importante ligar com a paciente. Por exemplo, você tem um risco de 1 em 10 ter um filhinho com síndrome de Down. Mas você tem um risco de 1 em 100 de ter um abortamento depois desse aminocentese. Entende? Eu acho que para cada casal, para cada mulher, esse risco vai ser diferente na cabeça dela. Mas existe uma diferença entre, por exemplo, a aminocentese e o NIPT? Existe. Não, mas não só de como é feito o exame, mas também de resultados, né? Também. Tá. O NIPT é um exame feito no sangue, é um exame sérico, em que não é tão invasivo e que você vê a genética, né, das células embrionárias. Então, ali que você consegue ver se é menino ou se é menina, porque vê o cromossomo Y ou X. Tá. Você vê síndromes ligadas aos genes, né? Então, é um exame mais completo, muito caro hoje em dia, pouco disponível. Quem faz o NIPT é uma pessoa realmente que tem condição, sabe? Sim. Mas que não tem tanto que fazer essa escolha inicial. Tá. Entre um possível abortamento ou um diagnóstico. Entendi. A gente foi até no evento da Casa Hunter, que a gente estava ouvindo, né, um debate exatamente sobre isso, sobre até o custo dos exames, né, que a gente, até o Tony, que é o presidente da Casa Hunter, falou, eu espero que num próximo evento o painel de displasias, ou o painel genético, ele esteja ao preço de um hemograma. Uau! Que assim, seria maravilhoso, né? Porque na maternidade atípica a gente fala que tudo é muito caro. Mas eu acho que também não dá... Hoje, infelizmente, o SUS ele não consegue atender todo mundo. E até onde as mães acabam deixando de fazer por causa de valores. Então, é uma inversão de valores muito grande, né? Porque a gente não sabe... a gente entende a necessidade, mas acaba deixando de fazer. Então, a gente... precisa mudar isso também. Eu acho que a informação, eu acho que falta muita informação também dos médicos passarem da importância de fazer esse tipo de exame, né? Com certeza. A gente tem um gap enorme entre o SUS e a política privada, e a saúde privada, desculpa. O SUS, ele só recomenda 2 exames de ultrassom pré-natal, se disponíveis. Uau! Agora, leva para o Brasil todo. Será que vai ter disponibilidade? Sabe? Vão ser mais rurais, mais
A gente está falando de uma saúde feita no Rio de Janeiro, no Sudeste, numa das capitais mais proeminentes do Brasil. É muito diferente. Exatamente. Sabe? O SUS, ele tem um grande desafio de lidar uma política pública num país de extensão continental, em que tem diferenças muito grandes. Então, o que a gente fala hoje sobre teste genético aqui é um papo que nem tá tendo, sabe, em outros lugares. Não tem noção. Não tem noção, Eu acho que não. Cara, eu vejo. E aí, essa história da Lelê me marcou tanto, porque a Lelê tem osso de vidro, né? Ela tem a osteogênese imperfeita, e a mãe dela. Ela mora onde mesmo, Robson? Roraima. Uhum. E a mãe dela, ela saía de Roraima, ia pra Brasília pra aprender a fazer fisioterapia na Lelê, pra voltar. Ela comprou uma caixa d'água. Então, a gente fala assim, se nem fisioterapeuta tem ali, sabe, que atenda ela, imagina todo esse diagnóstico, toda essa parte de exames. Meu Deus, Nath, eu tô toda arrepiada, porque eu penso no desafio. Ela tá sozinha correndo contra uma corrente, exatamente. Sabe? Uma corrente cultural, uma corrente social que aprisiona ela, eu sinto isso. Mari, o que você acha de como lidar com a parte da gestação atípica? Tanto da parte de diagnóstico e como você, como ultrassonografista, conversa com essa mãe depois que ela tem esse diagnóstico, porque ela vai ficar ali numa gestação inteira, né? Que nem eu vivi de 18 até 37 semanas sem saber o que ia acontecer. Como que é essa parte, até na tua cabeça como profissional? Eu acredito que, num primeiro momento, a ficha da paciente não cai ali na minha frente. Por isso, eu me disponho a próximos encontros. E ali, nos próximos encontros, eu sempre reforço a saúde mental. É muito importante o apoio na saúde mental. Sim. É um momento em que ela está sendo iniciante, que muitas vezes a paciente nunca passou por isso antes. É uma coisa atípica. Então, quer dizer que a gente, na nossa vivência, a gente não tem inspirações, nunca viu aquilo, sabe? Não sabe como agir. Então, é um momento de muita vulnerabilidade, sabe? Por ser inexperiente, por não saber onde buscar informação. Sim. Por isso que eu acho importante bate-papo com outras mães. Para saber, olha, é possível. Essa mãe tá saindo de Roraima indo para Brasília. Olha o que ela tá fazendo pelo amor para o filho dela. Exatamente. Entende? E então, eu acredito que saúde mental, rede de apoio é muito importante. Muito importante a paciente ter esse apoio psíquico mesmo para poder digerir isso ao longo dos meses, porque é inconstância o tempo inteiro. Acho que cada dia vai ser um dia ao longo de 9 meses. Pode virar o 9 meses mais longo da vida da mulher. Entende? Pode gerar tantos traumas. Mas pode também ter vários momentos felizes. Sim, entende? Sim. E eu acredito que a gente tem que fazer com que o dia a dia seja mais leve para essa pessoa que já está passando por tanto. Né? Eu lembro que na gestação do Vini, eu brinco que era uma montanha-russa, né? Então, um dia a gente estava super bem, um dia lá embaixo. Não é? Principalmente quando a gente vai fazer exame, recebe notícias. Até a minha própria médica fala que a gente ficava muito nesse... Vai sobreviver, não vai sobreviver. Vai sobreviver, não vai sobreviver. Muito por causa do que você falou sobre o ultrassom. Uma médica me falava que, não, eu não vejo risco de vida. Vejo que ele tem nanismo, mas não vejo risco de vida. Aí a outra falava, não, vejo risco de vida, por causa do tamanho do tórax. Então, eu acho que é muito isso, e a cabeça da mãe, ela pira. Então, acho que a parte de terapia, de apoio psicológico é extremamente importante, dos médicos estarem em conjunto também é extremamente importante. E eu queria até te perguntar mais profissionalmente, quais são os diferenciais que você enxerga no Grupo Aliança, nessa parte do seu trabalho? Eu acho a possibilidade de acompanhamento ao longo do tempo. Importante. Eu acredito que essa aproximação com a academia, sabe? A gente está na ponta tentando explicar para o obstetra. Agora a gente estava no Congresso Estadual de GO, então a gente estava na ponta tentando explicar para os médicos prescritores qual o verdadeiro papel do ultrassom, sabe? Como pedir um morfológico completo. Vamos deixar de fazer só translucência, vamos começar coisas mais modernas, adicionar mais marcadores, ter a paciente mais na mão, que a gente fala, sabe? Eu acho que é isso, a educação é muito importante para combater esse tipo de violência. E eu acredito que é nisso que o grupo tem incentivado muito
Assim, é esse contato da clínica, do diagnóstico com o médico clínico. Sim. É bem importante. E até falando sobre pessoas, quando a gente falou sobre a violência obstétrica, eu acho que até culturalmente não é uma coisa falada, é uma coisa muito velada, é um tabu muito grande. Como a gente fala da perda gestacional, que é um tabu, é uma coisa muito velada. Sobre esse universo, eu acho que a violência obstétrica também. As mulheres têm medo de falar, elas têm vergonha de falar. Quais dicas você daria para uma mulher, independente de uma maternidade atípica ou não, mas para a mulher, para ela tomar os cuidados na consulta? O que a gente considera como violência obstétrica e o que a gente pode fazer para isso não acontecer ou para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo? Eu acredito que tudo é em prol de como aquela mulher se sentiu. Se ela se sentiu desrespeitada por uma fala, se ela se sentiu agredida, se aquilo transpassou ela, ela não sabe entender o porquê ainda, mas ela não se sentiu bem, no fundo vai ter uma violência obstétrica ali. Tá. A violência obstétrica não é só fisicamente, né? Não, existe violência psicológica, violência verbal, assédio verbal. Existem casos de assédio sexual na sala de ultrassonografia. E não são raros, sabe? A gente está num ambiente em que a paciente fica, muitas vezes, nua. Sim. É muita vulnerabilidade. Então, na verdade, eu acredito que é mais aos médicos o cuidado. A paciente está no lugar de vulnerável. Eu não quero culpabilizar a vítima. Tá. Entende? Mas, se em algum momento ela se sentiu transpassada, eu acho que tem que falar. Falar com uma pessoa que ela confia, entende? Falar com a médica dela que ela confia, por exemplo, que ela vai saber o que fazer. A gente tem que parar com esse camaradagem na área médica, de tentar encobrir o outro, passar pano pro outro, porque a violência tá aí. Ela bate na nossa porta em vários momentos. Sim. Você vê, a gente teve casos da paciente estuprada durante o parto. Exato. No Rio de Janeiro, sabe? É um absurdo pra mim. Pra mim, isso é um absurdo. A gente tem que educar a classe médica. Tem que falar sobre isso nos congressos, a gente tem que falar sobre isso na faculdade. Não é culpabilizar a vítima. O erro está aqui, na ponta, no atendimento, sabe? Não, completo. Eu acredito Eu nisso. queria ficar mais umas 2 horas falando com a Marina. Gente, que papo bom! Que bom! Não, papo bom e importante. Eu acho que você esclareceu bastante coisa. Que bom. E eu vou até deixar, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários do YouTube ou no Instagram, manda direct pra gente. Marina, super solista, que pode tirar dúvidas também, né, Mari? Com certeza, eu vou ficar muito feliz. Eu acredito que essa é a fonte de como a gente pode reverter tudo isso. Exatamente. Botando a boca no trombone, falando mesmo. Adorei. Criando esses vínculos, essa comunidade de mulheres que se ajudam, sabe? É muito importante. Exatamente a gente isso. se unir, né? Muito. Mari, antes da gente Obrigada. encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães atípicas do que você quiser. Uau! Uau! Maternidade não é o meu lugar de fala, mas eu me sinto muito atraída por esse meio porque eu vejo a mulher muito vulnerável e eu acredito que a gente pode sim lutar por uma igualdade nesse quesito e se fortalecer. Espero que no caminho de vocês tenham pessoas que te apoiem e principalmente cuidem dessa saúde mental. Às vezes é difícil, né? No meio de tudo isso, de todos os diagnósticos, de toda a correria do pré-natal, às vezes a mulher se esquece. Então, eu acredito que tente se alinhar, viva de uma forma em que você consiga um equilíbrio sem se cobrar, sendo mais gentil com você mesmo. Eu acho que a gentileza é muito importante. Eu espero ter diminuído um pouco os traumas da ultrassonografia. Não, eu acho que eu consegui falar, acho que umas coisinhas que estavam engasgadas. Que bom, é pra isso, botar pra fora. Eu acho que a gente bate muito nos médicos, né, como mãe, mas também a gente tem que ouvir o outro lado, porque realmente a história sempre tem 2 lados, né, mas eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa. Que bom, e é isso, tentar a gente não generalizar e saber que do lado de cá existem sim pessoas que estão lutando pra gente diminuir esse hierarquia entre médico e paciente. Eu acredito numa ação em conjunta. Exatamente. Sabe? Eu acho que a vida da pessoa, o corpo é dela. É. Então, tudo é em conjunto. Eu só tenho conhecimento.
Agora o meu papel é passar esse conhecimento para você e a gente decidir juntos os próximos passos. Né? Marina atende no CPEM aqui no Rio. Quais unidades, Mari? Botafogo, olha lá. Já marca sua consulta, porque aí você adorar. não vai ter medo, já conheceu, já sabe como é, já vai ter o histórico completo, né? Que lindo, meu sonho. Obrigada, viu, Mari? Obrigada por você topar participar. Obrigada a você, de verdade. Isso. Até o próximo. Tchau, tchau.